Milionário revela segredo sombrio do mendigo negro com colar da filha desaparecida. Carlos era o tipo de homem que parecia ter tudo: uma mansão imensa no coração da cidade mais rica, festas que brilhavam até de madrugada, carros reluzentes alinhados em sua garagem como joias. A vida dele era a definição de luxo e poder. Mas tudo virou pó numa fração de segundo. Sofia, a única filha dele, desapareceu. Sumiu no ar, sem explicação. O mundo de Carlos desmoronou numa dor sufocante. A polícia não encontrava pistas. E ele, perdido, começou a andar pelas ruas que antes evitava, procurando qualquer sinal, qualquer suspeita. Foi numa dessas andanças, numa esquina esquecida da cidade, onde o luxo se mistura com sombras sujas, que ele viu um homem, um mendigo negro, com olhos cansados, que escondiam histórias que ninguém queria ouvir. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o colar, idêntico ao que Sofia usava no dia em que desapareceu, um pingente de prata com uma pedra azul clara. Simp. O que aquele homem fazia com o colar da filha dele? Tremendo, ele se aproximou. Miguel não tinha jeito. Roupa rasgada, pele marcada pelo sol e inverno, e a voz rouca como se carregasse cinzas na garganta. Carlos, dominado pela dor e pela raiva, desprezou o homem na hora. "Você sabe onde minha filha está? Por que está com isso?" gritou, a voz balançada, quase quebrando. Miguel só sorriu, cansado, e puxou uma cadeira de plástico encostada na parede do beco. "Você não entende nada, Carlos. Vai ouvir o que tenho a dizer se quiser respostas." Contra tudo o que sentia, Carlos sentou-se. O mendigo parecia diferente ali, falava com precisão, um jeito velho de quem teve outra vida. Aos poucos, a história virou de cabeça para baixo. Miguel não era só um morador de rua, era um ex-ator famoso, alguém que sumiu da mídia há anos depois de um escândalo abafado, e que, de alguma forma, sabia demais sobre Sofia. Segredos que ninguém queria que saíssem daquela boca seca. Segredos que sugavam o ar e o medo de Carlos. Ele sentiu o aperto no peito aumentar. As mãos começarem a tremer. Miguel falava com uma voz baixa, quase um sussurro, revelando traições, alianças escondidas e um passado obscuro de Carlos que ele mesmo nem desconfiava. As peças quebradas da vida de Sofia começaram a se encaixar em cenas terríveis, e ele percebeu que a busca pela filha não era só sobre ela. Era sobre ele também. Sobre um lado de si que ele sempre evitou olhar. Enquanto a conversa avançava, um medo gelado começou a rastejar pela espinha de Carlos. Eles não estavam sozinhos. Havia alguém observando. Alguém que queria manter tudo no escuro, a qualquer custo. Um inimigo oculto, com um poder sufocante, pronto para destruir quem cruzasse o caminho da verdade. E então, no ponto. Aquele nome nunca tinha passado por sua mente antes, e no fundo, ele sabia que estava prestes a descobrir que nada, absolutamente nada da sua vida era o que parecia ser. Quem realmente era Miguel? Qual segredo ele guardava? Qual a conexão obscura entre ele e Sofia? As respostas não estavam claras. Só um enigma que martelava a cabeça de Carlos, congelando em seus pensamentos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos engoliu em seco ao ouvir aquele nome. Helena. O eco daquela palavra reverberou na sua cabeça. Ele havia lido sobre ela em uma das revistas de fofoca que Sofia costumava folhear. Mas isso foi há tanto tempo. Uma ex-amiga dela. Alguém que tinha se desdobrado entre o glamour e o obscuro. Alguém que, assim como Miguel, já havia desaparecido da vista do público. O que você sabe sobre Helena? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro.
Miguel inclinou a cabeça, seus olhos profundos brilhando com uma intensidade que paralisou Carlos. Muitos segredos estão entrelaçados nessa história, Carlos. A sua vida, a dela. Tudo começou a se enredar mais do que você imagina. As palavras saíam lentamente, como se cada sílaba carregasse um peso imenso. Ela pode ser a chave para o que aconteceu com Sofia. Nesse preciso instante, o silêncio do beco foi interrompido por um som sinistro. Um estrondo metálico, que ecoou como um trovão. Carlos virou a cabeça, a adrenalina atingindo-o como um choque. 2 homens vestindo roupas escuras surgiram do outro lado da esquina. Seus rostos eram desconhecidos, mas a maneira como se moviam, exatamente como predadores, fez o estômago de Carlos revirar. Algo estava muito errado. Rápido, Carlos! Eles estão vindo! Miguel pressionou, levantando-se de forma desajeitada. Carlos sentiu o medo gelado correr pela espinha, mas a adrenalina empurrou-o para a frente. O que eles querem? Ele perguntou desesperadamente, enquanto ambos começaram a correr pelas ruas estreitas, os passos soando lúgubres no asfalto úmido. Eles vêm atrás de mim. Eles sabem coisas que não deveriam saber. Você precisa entender que a verdade pode ser mortal. Miguel respondeu, mas suas palavras eram quase perdidas na cacofonia de motores e gritos que ecoavam pela cidade. A imagem de sua filha impregnou cada pensamento. O colar. Miguel tinha uma ligação com isso. Você é a única coisa que tenho agora, Miguel. Carlos gritou, sentindo a pressão aumentar no peito. As sombras dos homens começavam a se aproximar, rindo como se soubessem que a verdade estava ao alcance. De repente, Miguel parou em frente a um velho armazém. Entre aqui. Precisamos falar sobre Helena, antes que seja tarde demais. Carlos hesitou, mas os passos pesados atrás dele se tornaram mais audíveis. Ele não tinha opção. Eles entraram no armazém, o cheiro de mofo e madeira antiga o cercando. Um lampejo na mente de Carlos. Ele está armando uma armadilha? Mas antes que pudesse articular suas dúvidas, Miguel começou a contar uma história espinhosa. Helena estava envolvida em algo mais profundo. Ela não só sabia onde Sofia estava, mas também se envolveu em um pacto obscuro que poderia destruir tudo. Eles vieram atrás de mim para garantir que eu não falasse. E você, Carlos, está se tornando o próximo alvo. A cada palavra, o mundo de Carlos girava mais rápido, como uma tempestade a se formar. Ele estava preso em uma teia que não entendia, e a ideia de que sua filha poderia estar ligada a tudo aquilo era devastadora. Não, não pode ser. Ele desejava que tudo fosse uma grande mentira. Mas então, um estrondo irrompeu do fundo do armazém. As paredes tremeram e da escuridão emergiu uma figura conhecida. Carlos ficou paralisado. Era Helena. Seus olhos estavam vazios, sua expressão pálida, como se tivesse voltado do limbo. Carlos! Ela gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. Você não devia ter vindo. Eles estão vindo e não vão parar até que o passado seja enterrado para sempre. O coração de Carlos disparou. Era uma nova virada. Quem eram esses homens? Que pacto sombrio Helena envolvera? O que estava em jogo? Agora, mais do que nunca, tudo parecia em risco, e a descoberta da verdade estava prestes a se tornar mais assustadora do que qualquer pesadelo. Carlos ficou paralisado. Helena! Ele mal conseguia processar a imagem da mulher que antes era uma figura fantástica na vida de Sofia, agora diante dele com uma expressão que misturava medo e desespero. O ar pesado do armazém parecia se condensar, deixando a cena mais angustiante. Miguel olhou para Helena, os olhos arregalados enquanto ele balbuciava. Você não devia estar aqui. Mas Helena não respondeu. Carlos, você tem que ouvir. Sua voz tremia. Não é o que você pensa. Eu tenho um segredo. Algo que precisa vir à tona antes que seja tarde demais. Carlos sentiu o coração acelerar. Um segredo? Você estava perto dela. Sabe onde minha filha está?
As perguntas saíram como um desabafo, e a esperança escorria pelos seus dedos. Cada palavra dela era uma pista ou uma armadilha, e ele não sabia como discernir uma da outra. Linda, você precisa acreditar em mim. O que aconteceu com Sofia não é só uma questão de desaparecimento. É mais profundo. Eu e ela estávamos envolvidas em algo perigosíssimo. A voz de Helena se quebrou. Havia forças em ação muito mais impactantes do que podridão da fama ou das pessoas que queriam nos derrubar. Você está dizendo que isso é sobre algum acordo, algo maior? Carlos não conseguia evitar a desconfiança. A rosada e ilustre Helena estava tão distante da radiante amiga de Sofia. Como posso confiar em você? Onde está minha filha? Um estrondo bem atrás deles cortou a conversa. Os homens que o seguiam estavam mais perto. Miguel empurrou Helena para o fundo do armazém, enquanto Carlos olhava em volta, buscando uma saída. O desespero estava estampado em seu rosto. Carlos! Miguel gritou. Precisamos sair daqui! Mas algo dentro de Carlos o manteve parado, ouvindo Helena. Ela fez uma escolha. Uma escolha que a levou a isso. E eu fui cúmplice. As palavras de Helena atingiram Carlos como um golpe. E o pior, Carlos, ela não desapareceu por acaso. Sofia está viva, mas presa em algo muito maior. Presa? Como é que você sabe? O peito de Carlos ardia de tristeza e raiva. Porque eu sou a razão pela qual isso tudo aconteceu. O olhar de Helena se fez repentinamente frio e seus traços se endureceram. Quando Sofia me procurou, era para se afastar de você, dela, da sua vida. Ela queria liberdade, e eu prometi protegê-la de quem te cerca. Nunca imaginei que me tornaria a própria cadeia. Carlos sentiu o chão se abrir. Ela não era apenas uma amiga, era uma guardiã que mantinha os segredos da filha escondidos. E agora? O que aconteceu? Então, antes que ela pudesse responder, um dos homens finalmente irrompeu pela porta do armazém. Miguel se lançou sobre ele, mas um segundo homem apareceu, agarrando-o. Carlos sentiu um nó na garganta, ao ver Miguel sendo arrastado, um desespero incontrolável tomando conta dele. Soltem ele! O que vocês querem com ele? Ele disparou, mas sabia que não adiantava nada. Helena olhou para Carlos e por um momento um brilho de reconhecimento passou entre eles. Você tem que decidir, Carlos. Sua voz ficou rouca, quase desesperada. Você vai lutar pela verdade ou pelo que está seguro? Mas a resposta não chegou a Carlos. O homem que prendeu Miguel olhou nos olhos de Helena e com um sorriso cruel, disse: A verdade, querida, é o que mais tememos. Os murmúrios de terror começaram a encher o ar. Então, uma explosão de gritos e sirenes da polícia ecoou ao longe. Mas antes que Carlos pudesse processar, uma luz brilhante iluminou o armazém. Uma luz que parecia vir do inferno, e tudo se extinguira. Nesse instante, a realidade começou a se despedaçar. A porta do armazém estourou e os homens ficaram paralisados. No meio da confusão, uma segunda luz ofuscante iluminou a sala, desenhando silhuetas familiares. E Carlos viu, no meio daquela fumaça, algo que o fazia duvidar de tudo o que pensou saber. Era Sofia, mas não a mesma Sofia que ele conhecia. Ela estava mudada, e em seu pescoço o colar reluzia de maneira sinistra. O desespero tomou conta. Qual era a verdadeira história por trás de tudo aquilo? O que estava realmente acontecendo? Carlos sentiu a verdade se transformar, cada camada se desnudando, e o horror da revelação estava prestes a ser revelado. Sofia surgiu no meio da fumaça, com o colar brilhando como uma cicatriz aberta em seu pescoço. O olhar dela era distante, sem vida, e Carlos sentiu seu coração afundar. O peso da realidade caiu com um estrondo. Sofia. Ele sussurrou, cada sílaba era como um golpe. Não podia acreditar no que estava vendo. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. Helena, atrás de Carlos, me deixou paralisado. Ela está diferente,
murmurou, seu rosto destilando um medo que ecoava na mente de Carlos. O que havia acontecido com sua filha? A força da urgência o empurrou para frente, mas ele hesitava a si mesmo. O desconforto perfurava o ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Pai, Sofia gritou, e a voz dela cortou o caos. Eu preciso que você me escute. Carlos queria se aproximar, mas algo em seu olhar o deteve. Ele não estava vendo apenas sua filha. Estava diante de algo maior, algo que transcendia tudo o que conhecia. Sofia, onde você esteve? O que aconteceu? A pergunta saiu como um grito de desespero. Ela deu um passo à frente, mas a hesitação foi palpável. A verdade é mais complicado do que você imagina. Você não sabe quem eu realmente sou agora. As palavras saíram como uma confessionário, mas a mentira se entranhava nos dentes. O nó na garganta de Carlos se apertou com cada revelação à vista. Isso não faz sentido. Você é minha filha. Ele queria Sofia de antes, a que ele conhecia, não essa sombra envolta em mistério. Não, não sou só sua filha, ela respondeu com uma voz profunda e estranha. Eu sou o que eles quiseram que eu fosse, parte de algo que você nunca poderia entender. Um arrepio percorreu o corpo de Carlos. A sensação de que a verdade estava a poucos passos e, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância. Nesse momento, Miguel, que até então observava em silêncio, soltou um grito. Carlos, a verdade é o que eles têm medo. A conexão entre vocês é mais forte do que imaginam. A urgência na voz dele fez Carlos olhar novamente para Sofia, mas o desespero começou a misturar-se com um novo tipo de entendimento. Ele nunca sentira tanta confusão. A porta do armazém se abriu de uma vez, e os homens que perseguiam Miguel entraram. Mas algo estava diferente. Eles não pareciam mais a ameaça. Um deles avançou, e ao invés de raiva, o que veio à tona foi uma expressão de revelação. Sofia, você não deveria estar aqui. Você é a chave de tudo. As palavras ecoaram e a sala pareceu encolher. Sofia olhou aos olhos de Carlos, mas agora refletia um misto de dor e determinação. Eu sou a chave para o que está por vir, e é por isso que você precisa se afastar de mim. Eles querem você longe, para sempre. Carlos começou a entender. O colar no pescoço dela era mais do que um objeto. Era um símbolo de ligação, um elo que não estava ali por acaso. De repente, tudo parecia um imenso quebra-cabeça, e ele estava prestes a juntar as peças. Mas que peças? Helena interrompeu. Carlos, você precisa saber. O que Sofia mencionou é sobre o seu passado também. Você tem um papel nesta história, não é só sobre ela. Um tremor percorreu a sala, como se o próprio lugar estivesse reagindo ao colosso de verdades que estavam sendo abandonadas no ar. Sofia se virou, e o olhar dela agora era penetrante. Eu não posso ficar aqui. Você não pode ficar aqui. A tensão atingiu o ápice quando os homens se aproximaram. A verdade é que alguns segredos não podem permanecer escondidos para sempre, Sofia. Um deles disse com um sorriso maligno. E vocês sabem disso muito bem. Nesse momento, a luz do armazém começou a piscar, como se um aviso estivesse sendo dado. Carlos sentiu uma pressão esmagadora e, no fundo, uma necessidade desesperada de proteger a filha. Mas a verdade ainda relutava em se revelar completamente. Sofia fez um gesto, quase uma súplica. Pai, escolha. Agora, o que você vai fazer? Você vai atrás da verdade ou vai proteger nosso legado? O chão sob seus pés tremeu, e a luz ofuscante envolveu todos, cortando com um brilho assustador. Carlos encostou a mão no peito, o coração batendo rápido. Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo, mas o que parecia ser a resposta estava se desvanecendo, e ele percebeu. A história que achava que conhecia estava só começando, envolta em segredos que poderiam destruir não apenas ele e Sofia, mas aquele mundo todo ao redor.
O que Carlos escolheria? O futuro de todos dependia disso. E no que tudo se tornaria? Carlos estava em um estado de choque. A voz de Sofia, tão próxima e ainda assim tão distante, reverberava em sua cabeça, enquanto o armazém parecia um labirinto de incertezas. Ele olhou para os homens que entraram, para Miguel e Helena, mas a verdade dele estava ali, diante dele, e era mais dolorosa do que havia imaginado. Escolha, agora! A voz de Sofia era urgente, mas havia algo estranho nela, algo ameaçador. Carlos estava paralisado. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas sentiu como se estivesse preso em uma teia invisível. E então, um evento inesperado mudou tudo. Uma explosão de luz iluminou o armazém, fazendo todos os presentes piscar os olhos. Quando a luminosidade se dissipou, no meio da fumaça, uma figura conhecida emergiu. Era uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar intenso, mas seu rosto não era reconhecível. Não! Sofia gritou, e os homens começaram a se agitar, como se esperassem essa aparição. Você não devia estar aqui! A nova mulher disse com uma voz firme e profunda. As palavras ecoaram, e Carlos sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, que agora exibia um semblante de medo genuíno e raiva. Você trouxe isso sobre nós, Helena. A mulher misteriosa continuou, ignorando o que Sofia havia dito. Você não conseguirá escapar. O que foi prometido não pode ser desfeito. O olhar de Helena mudou, e Carlos percebeu a tensão crescente. Mãe? Sofia ofegou, a voz quase um sussurro. A revelação despencou sobre Carlos como uma avalanche. Mãe? Aquela mulher era a mãe de Sofia? Ele olhou para Miguel, buscando respostas, mas o homem estava em estado de choque, a expressão dele refletindo a confusão de Carlos. Como poderia isso ser verdade? Eu não vou deixar você levar minha filha, Helena gritou. O desespero e sua voz revelavam uma nova camada de emoção. Você não fará isso novamente. A sala ficou em silêncio. As palavras dela pairaram como um grito de guerra. A tensão era palpável. Sofia, agora em choque, fez um movimento involuntário, recuando como se o chão estivesse se abrindo. Mãe, você está aqui, mas eu não quero mais isso. Eu fugirei. Você não pode fugir do seu destino, Sofia. A mulher desconhecida respondeu, e Carlos sentiu a necessidade de intervir. O que você quer dizer com destino? Quem é você? Mas antes que pudesse continuar, a mulher se aproximou de Sofia e sussurrou algo que Carlos não conseguiu ouvir. O coração dele disparou, uma sensação de horror crescente. Sofia estava midando. Seus olhos pareciam se iluminar com algo obscuro, como se ela estivesse se transformando diante dele. Helena, desesperada, virou-se para Carlos. Carlos, você não pode deixar que ela entre nessa. É um pacto com forças das trevas. Você precisa protegê-la. Então, de repente, a figura da mulher desapareceu, deixando um vazio que se transformou rapidamente em caos. Um forte tremor percorreu o armazém, fazendo as paredes tremerem, enquanto os homens que antes pareciam predadores agora estavam paralisados pela incerteza. O que vamos fazer? Miguel perguntou para ninguém em particular, olhando a situação escorregar de suas mãos. Eu não sei! Carlos gritou, a frustração explodindo. Ele olhou para Sofia, que agora estava imóvel, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Ela não pode ser controlada, a mulher misteriosa gritou, reaparecendo de alguma forma, sua energia quase palpável. Ele é a chave para tudo, e se você não agir rápido, Carlos, perderá o que mais ama. O tempo parecia desacelerar. A verdade, a dor, tudo combinado em um único momento. Carlos sentiu a fragilidade da vida. A conexão com a filha, tudo estava pendurado sobre um fio. A mulher misteriosa estava certa. Sofia estava no centro desse caos, e cada escolha que ele fizesse agora poderia custar tudo. Com um nó na garganta, ele percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada, e ele, um homem quebrado, teria que decidir o destino de todos ali. Mas o que fazer? Uma respiração tensa permeou o ar. E o que antes parecia um jogo sombrio de poder, estava prestes a se transformar em um terrível verdadeiro.
As sombras dançavam, e Carlos sabia que nenhuma escolha seria fácil. A história apenas começava a se desenrolar. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a tensão no ar aumentava. A presença daquela mulher, que se revelou como mãe de Sofia, uma figura tão sombria, fazia seu coração disparar. Cada palavra dela parecia carregar um peso imenso. Ele queria entender, mas a confusão o envolvia como uma névoa densa. Sofia olhou para a mulher e então para Carlos, seus olhos cheios de desespero. Pai, precisamos ir. Não posso ficar aqui. Mas para onde? O que você quer dizer com não posso ficar? A voz de Carlos estava tingida de preocupação. A imagem da filha que ele conhecia se desvanecia como fumaça. Eles não deixarão você sair. Essa é a armadilha. A mulher misteriosa gritava agora, seu olhar fixo em Sofia. Você tem um destino a cumprir e não pode se afastar. Não pode! Então, num movimento rápido e inesperado, a mulher avançou em direção a Sofia. Mas Carlos não pensou. Ele se pôs entre elas, o instinto paterno falando mais alto. Não toque nela! Ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. A mulher parou, e por um breve momento seus olhos se encontraram. Era como um choque. Uma conexão instantânea, um reconhecimento que fez Carlos tremer. Você não sabe quem ela é, Carlos. A mulher disparou. Você realmente não sabe. E antes que Carlos pudesse responder, algo inusitado aconteceu. Uma luz intensa explodiu no armazém, e um grito lânguido ecoou, fazendo todos arregalarem os olhos. Era um som envolto em dor. Algo que parecia rasgar o espaço. E no auge da confusão, Sofia caiu, suas pernas fraquejando, enquanto o colar no pescoço brilhava com uma intensidade ofuscante. Carlos gritou, correndo em direção à filha. Mas quando ele a alcançou, tudo mudou. O colar, reluzente e sinistro, começou a projetar sombras dançantes no chão, transformando o ar em uma espécie de pesadelo iluminado. Ele viu flashes de imagens, rostos conhecidos, sorrisos, mas também expressões de horror e traição. Então, como se estivesse contando uma história esquecida, a memória de Carlos começou a fazer sentido. Ele viu flashes do passado, lembranças com pessoas que ele já tinha perdido. Mas, ao mesmo tempo, ele também viu algo muito mais profundo, uma aliança secreta, um pacto que não apenas envolvia a mãe de Sofia, mas também ele. A mulher, mãe de Sofia, gritou, você não pode deixá-la tocar. Se ela tocar, não haverá volta. E de repente tudo ficou claro. A verdade se revelava como um poema obscuro, envolvendo todos ali. Vocês foram a razão pela qual tudo isso começou. Hutton, isso não é apenas sobre Sofia, Carlos balbuciou, o terror fazendo seu coração doer. É sobre nós, sobre tudo o que escolhemos esconder. Mas a mulher apenas sorriu. Você finalmente começa a entender, Carlos. O que quer que você ache que sabe está prestes a desmoronar. E então, num flash de luz, a mulher se desfez em fumaça, espiralando pelo armazém. O momento se torceu, mergulhando todos em um caos insuportável. Sofia, ainda caída, começou a sussurrar. Pai, eu não sou. Quem você pensa que sou? Não, como assim? Ele a segurou firme, a dúvida cortando através de seu peito. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer? Eu não sou apenas sua filha. Eu sou uma parte deste jogo, uma peça que estava escondida. O olhar de Sofia mudou, intenso e perturbador. E se você não entender a verdade agora, pode perder tudo, inclusive a mim. Antes que Carlos pudesse processar, os homens que estavam paralisados agora se mexiam, revelando suas verdadeiras intenções. Eles estavam armados, a malícia em seus olhares, agora tão evidente quanto a confusão no ar. A verdade sempre vem à tona, Sofia. Um deles declarou, com um sorriso reverberando com ameaças. E nós estamos aqui para garantir que nenhum segredo permaneça escondido. O desespero tomou conta da cena. Carlos se virou para Sofia,
os olhos dela brilhando. Um entendimento silencioso passou entre eles, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Você precisa decidir, pai. O que você fará agora? A luz do colar piscou e ele sentiu que a história nunca seria a mesma novamente. Uma escolha tinha que ser feita, e a resposta gritava dentro dele. Mas o que seria? O que Carlos faria quando tudo parecesse já estar perdido? Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a tensão no ar aumentava. O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, caída, seus olhos brilhando de uma forma estranha, como se algo a consumisse de dentro para fora. Você precisa decidir, pai. O que você vai fazer agora? As palavras dela estavam carregadas de desespero, mas havia também um sabor amargo de determinação. E então, como se o tempo tivesse decidido parar, tudo se desenrolou em câmera lenta. A luz do colar piscou e uma corrente de energia percorreu o ambiente. Carlos teve uma sensação estranha, como se o ar ao redor dele estivesse pesando cada vez mais. Um nó se formou na garganta dele. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer e que poderia mudar tudo. Nesse instante, a mulher misteriosa que se apresentou como mãe de Sofia reapareceu. Sua presença agora mais intensa e ameaçadora. Sofia, você não pode fazer isso. Não pode. A voz dela ressoava como um eco de desespero. O brilho nos olhos de Sofia pareceu se intensificar, e Carlos deu um passo à frente protetor. Pare! Milionário revela segredo sombrio do mendigo negro com o colar da filha desaparecida. Carlos era o tipo de homem que parecia ter tudo. Uma mansão imensa no coração da cidade mais rica, festas que brilhavam até de madrugada, carros reluzentes alinhados em sua garagem como joias. A vida dele era a definição de luxo e poder. Mas tudo virou pó numa fração de segundo. Sofia, a única filha dele, desapareceu. Sumiu no ar, sem explicação. O mundo de Carlos desmoronou numa dor sufocante. A polícia não encontrava pistas, e ele, perdido, começou a andar pelas ruas que antes evitava, procurando qualquer sinal, qualquer suspeita. Foi numa dessas andanças, numa esquina esquecida da cidade, onde o luxo se mistura com sombras sujas, que ele viu um homem, um mendigo negro, com olhos cansados, que escondiam histórias que ninguém queria ouvir. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o colar, idêntico ao que Sofia usava no dia em que desapareceu, um pingente de prata com uma pedra azul clara. Simp. O que aquele homem fazia com o colar da filha dele? Tremendo, ele se aproximou. Miguel não tinha jeito. Roupa rasgada, pele marcada pelo sol e inverno, e a voz rouca como se carregasse cinzas na garganta. Carlos, dominado pela dor e pela raiva, desprezou o homem na hora. "Você sabe onde minha filha está? Por que está com isso?" gritou, a voz balançada, quase quebrando. Miguel só sorriu, cansado, e puxou uma cadeira de plástico encostada na parede do beco. "Você não entende nada, Carlos. Vai ouvir o que tenho a dizer se quiser respostas." Contra tudo o que sentia, Carlos sentou-se. O mendigo parecia diferente ali, falava com precisão, um jeito velho de quem teve outra vida. Aos poucos, a história virou de cabeça para baixo. Miguel não era só um morador de rua, era um ex-ator famoso, alguém que sumiu da mídia há anos depois de um escândalo abafado, e que, de alguma forma, sabia demais sobre Sofia. Segredos que ninguém queria que saíssem daquela boca seca. Segredos que sugavam o ar e o medo de Carlos. Ele sentiu o aperto no peito aumentar. As mãos começarem a tremer. Miguel falava com uma voz baixa, quase um sussurro, revelando traições, alianças escondidas e um passado obscuro de Carlos que ele mesmo nem desconfiava. As peças quebradas da vida de Sofia começaram a se encaixar em cenas terríveis, e ele percebeu que a busca pela filha não era só sobre ela, era sobre ele também, sobre um lado de si que ele sempre evitou olhar. Enquanto a conversa avançava, um medo gelado começou a rastejar pela espinha de Carlos. Eles não estavam sozinhos. Havia alguém observando, alguém que queria manter tudo no escuro,
a qualquer custo, um inimigo oculto, com um poder sufocante, pronto para destruir quem cruzasse o caminho da verdade. E então, no ponto. Aquele nome nunca tinha passado por sua mente antes, e no fundo, ele sabia que estava prestes a descobrir que nada, absolutamente nada da sua vida era o que parecia ser. Quem realmente era Miguel? Qual segredo ele guardava? Qual a conexão obscura entre ele e Sofia? As respostas não estavam claras. Só um enigma que martelava a cabeça de Carlos, congelando seus pensamentos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos engoliu em seco ao ouvir aquele nome. Helena. O eco daquela palavra reverberou na sua cabeça. Ele havia lido sobre ela em uma das revistas de fofoca que Sofia costumava folhear. Mas isso foi há tanto tempo. Uma ex-amiga dela. Alguém que tinha se desdobrado entre o glamour e o obscuro. Alguém que, assim como Miguel, já havia desaparecido da vista do público. O que você sabe sobre Helena? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Miguel inclinou a cabeça, seus olhos profundos brilhando como uma... Eles vêm atrás de mim. Eles sabem coisas que não deveriam saber. Você precisa entender que a verdade pode ser mortal. Miguel respondeu, mas suas palavras eram quase perdidas na cacofonia de motores e gritos que ecoavam pela cidade. A imagem de sua filha impregnou cada pensamento. O colar. Miguel tinha uma ligação com isso. Você é a única coisa que tenho agora, Miguel. Carlos gritou, sentindo a pressão aumentar no peito. As sombras dos homens começavam a se aproximar, rindo como se soubessem que a verdade estava ao alcance. De repente, Miguel parou em frente a um velho armazém. Entre aqui. Precisamos falar sobre Helena, antes que seja tarde demais. Carlos hesitou, mas os passos pesados atrás dele se tornaram mais audíveis. Ele não tinha opção. Eles entraram no armazém, o cheiro de mofo e madeira antiga o cercando. Um lampejo na mente de Carlos. Ele está armando uma armadilha? Mas antes que pudesse articular suas dúvidas, Miguel começou a contar uma história espinhosa. Helena estava envolvida em algo mais profundo. Ela não só sabia onde Sofia estava, mas também se envolveu em um pacto obscuro que poderia destruir tudo. Eles vieram atrás de mim para garantir que eu não falasse. E você, Carlos, está se tornando o próximo alvo. A cada palavra, o mundo de Carlos girava mais rápido, como uma tempestade a se formar. Ele estava preso em uma teia que não entendia, e a ideia de que sua filha poderia estar ligada a tudo aquilo era devastadora. Não, não pode ser. Ele desejava que tudo fosse uma grande mentira. Mas então, um estrondo irrompeu do fundo do armazém. As paredes tremeram e da escuridão emergiu uma figura conhecida. Carlos ficou paralisado. Era Helena. Seus olhos estavam vazios, sua expressão pálida, como se tivesse voltado do limbo. Carlos! Ela gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. Você não devia ter vindo. Eles estão vindo e não vão parar até que o passado seja enterrado para sempre. O coração de Carlos disparou. Era uma nova virada. Quem eram esses homens? Que pacto sombrio Helena envolvera? O que estava em jogo? Agora, mais do que nunca, tudo parecia em risco, e a descoberta da verdade estava prestes a se tornar mais assustadora do que qualquer pesadelo. Carlos ficou paralisado. Helena! Ele mal conseguia processar a imagem da mulher que antes era uma figura fantástica na vida de Sofia, agora diante dele com uma expressão que misturava medo e desespero. O ar pesado do armazém parecia se condensar, deixando a cena mais angustiante.
Miguel olhou para Helena, os olhos arregalados enquanto ele balbuciava. Você não devia estar aqui. Mas Helena não respondeu. Carlos, você tem que ouvir. Sua voz tremia. Não é o que você pensa. Eu tenho um segredo. Algo que precisa vir à tona antes que seja tarde demais. Carlos sentiu o coração acelerar. Um segredo? Você estava perto dela. Sabe onde minha filha está? As perguntas saíram como um desabafo, e a esperança escorria pelos seus dedos. Cada palavra dela era uma pista ou uma armadilha, e ele não sabia como discernir uma da outra. Linda, você precisa acreditar em mim. O que aconteceu com Sofia não é só uma questão de desaparecimento. É mais profundo. Eu e ela estávamos envolvidas em algo perigosíssimo. A voz de Helena se quebrou. Havia forças em ação muito mais impactantes do que podridão da fama ou das pessoas que queriam nos derrubar. Você está dizendo que isso é sobre algum acordo, algo maior? Carlos não conseguia evitar a desconfiança. A rosada e ilustre Helena estava tão distante da radiante amiga de Sofia. Como posso confiar em você? Onde está minha filha? Um estrondo bem atrás deles cortou a conversa. Os homens que o seguiam estavam mais perto. Miguel empurrou Helena para o fundo do armazém, enquanto Carlos olhava em volta, buscando uma saída. O desespero estava estampado em seu rosto. Carlos! Miguel gritou. Precisamos sair daqui! Mas algo dentro de Carlos o manteve parado, ouvindo Helena. Ela fez uma escolha. Uma escolha que a levou a isso. E eu fui cúmplice. As palavras de Helena atingiram Carlos como um golpe. E o pior, Carlos, ela não desapareceu por acaso. Sofia está viva, mas presa em algo muito maior. Presa? Como é que você sabe? O peito de Carlos ardia de tristeza e raiva. Porque eu sou a razão pela qual isso tudo aconteceu. O olhar de Helena se fez repentinamente frio e seus traços se endureceram. Quando Sofia me procurou, era para se afastar de você, dela, da sua vida. Ela queria liberdade, e eu prometi protegê-la de quem te cerca. Nunca imaginei que me tornaria a própria cadeia. Carlos sentiu o chão se abrir. Ela não era apenas uma amiga. Era uma guardiã que mantinha os segredos da filha escondidos. E agora? O que aconteceu? Então, antes que ela pudesse responder, um dos homens finalmente irrompeu pela porta do armazém. Miguel se lançou sobre ele, mas um segundo homem apareceu, agarrando-o. Carlos sentiu um nó na garganta, ao ver Miguel sendo arrastado, um desespero incontrolável tomando conta dele. Soltem ele! O que vocês querem com ele? Ele disparou, mas sabia que não adiantava nada. Helena olhou para Carlos e por um momento um brilho de reconhecimento passou entre eles. Você tem que decidir, Carlos. Sua voz ficou rouca, quase desesperada. Você vai lutar pela verdade ou pelo que está seguro? Mas a resposta não chegou a Carlos. O homem que prendeu Miguel olhou nos olhos de Helena e com um sorriso cruel, disse: a verdade, querida, é o que mais tememos. Os murmúrios de terror começaram a encher o ar. Então, uma explosão de gritos e sirenes da polícia ecoou ao longe. Mas antes que Carlos pudesse processar, uma luz brilhante iluminou o armazém. Uma luz que parecia vir do inferno. E tudo se extinguira. Nesse instante, a realidade começou a se despedaçar. A porta do armazém estourou e os homens ficaram paralisados. No meio da confusão,
Uma segunda luz ofuscante iluminou a sala, desenhando silhuetas familiares. E Carlos viu, no meio daquela fumaça, algo que o fazia duvidar de tudo o que pensou saber. Era Sofia, mas não a mesma Sofia que ele conhecia. Ela estava mudada, e em seu pescoço o colar reluzia de maneira sinistra. O desespero tomou conta. Qual era a verdadeira história por trás de tudo aquilo? O que estava realmente acontecendo? Carlos sentiu a verdade se transformar, cada camada se desnudando, e o horror da revelação estava prestes a ser revelado. Sofia surgiu no meio da fumaça, com o colar brilhando como uma cicatriz aberta em seu pescoço. O olhar dela era distante, sem vida, e Carlos sentiu seu coração afundar. O peso da realidade caiu com um estrondo. Sofia. Ele sussurrou, cada sílaba era como um golpe. Não podia acreditar no que estava vendo. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. Helena, atrás de Carlos, me deixou paralisado. Ela está diferente, murmurou, seu rosto destilando um medo que ecoava na mente de Carlos. O que havia acontecido com sua filha? A força da urgência o empurrou para frente, mas ele hesitava a si mesmo. O desconforto perfurava o ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Pai, Sofia gritou, e a voz dela cortou o caos. Eu preciso que você me escute. Carlos queria se aproximar, mas algo em seu olhar o deteve. Ele não estava vendo apenas sua filha. Estava diante de algo maior, algo que transcendia tudo o que conhecia. Sofia, onde você esteve? O que aconteceu? A pergunta saiu como um grito de desespero. Ela deu um passo à frente, mas a hesitação foi palpável. A verdade é mais complicado do que você imagina. Você não sabe quem eu realmente sou agora. As palavras saíram como uma confessionário, mas a mentira se entranhava nos dentes. O nó na garganta de Carlos se apertou com cada revelação à vista. Isso não faz sentido. Você é minha filha. Ele queria Sofia de antes, a que ele conhecia, não essa sombra envolta em mistério. Não, não sou só sua filha, ela respondeu com uma voz profunda e estranha. Eu sou o que eles quiseram que eu fosse, parte de algo que você nunca poderia entender. Um arrepio percorreu o corpo de Carlos. A sensação de que a verdade estava a poucos passos e, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância. Nesse momento, Miguel, que até então observava em silêncio, soltou um grito. Carlos, a verdade é o que eles têm medo. A conexão entre vocês é mais forte do que imaginam. A urgência na voz dele fez Carlos olhar novamente para Sofia, mas o desespero começou a misturar-se com um novo tipo de entendimento. Ele nunca sentira tanta confusão. A porta do armazém se abriu de uma vez, e os homens que perseguiam Miguel entraram. Mas algo estava diferente. Eles não pareciam mais a ameaça. Um deles avançou, e ao invés de raiva, o que veio à tona foi uma expressão de revelação. Sofia, você não deveria estar aqui. Você é a chave de tudo. As palavras ecoaram e a sala pareceu encolher. Sofia olhou aos olhos de Carlos, mas agora refletia um misto de dor e determinação. Eu sou a chave para o que está por vir, e é por isso que você precisa se afastar de mim. Eles querem você longe, para sempre. Carlos começou a entender. O colar no pescoço dela era mais do que um objeto. Era um símbolo de ligação.
um elo que não estava ali por acaso. De repente, tudo parecia um imenso quebra-cabeça. E ele estava prestes a juntar as peças. Mas que peças? Helena interrompeu. Carlos, você precisa saber. O que Sofia mencionou é sobre o seu passado também. Você tem um papel nesta história, não é só sobre ela. Um tremor percorreu a sala, como se o próprio lugar estivesse reagindo ao colosso de verdades que estavam sendo abandonadas no ar. Sofia se virou, e o olhar dela agora era penetrante. Eu não posso ficar aqui. Você não pode ficar aqui. A tensão atingiu o ápice quando os homens se aproximaram. A verdade é que alguns segredos não podem permanecer escondidos para sempre, Sofia. Um deles disse com um sorriso maligno. E vocês sabem disso muito bem. Nesse momento, a luz do armazém começou a piscar, como se um aviso estivesse sendo dado. Carlos sentiu uma pressão esmagadora e, no fundo, uma necessidade desesperada de proteger a filha. Mas a verdade ainda relutava em se revelar completamente. Sofia fez um gesto, quase uma súplica. Pai, escolha. Agora. O que você vai fazer? Você vai atrás da verdade ou vai proteger nosso legado? O chão sob seus pés tremeu, e a luz ofuscante envolveu todos, cortando com um brilho assustador. Carlos encostou a mão no peito, o coração batendo rápido. Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Mas o que parecia ser a resposta estava se desvanecendo, e ele percebeu. A história que achava que conhecia estava só começando, envolta em segredos que poderiam destruir não apenas ele e Sofia, mas aquele mundo todo ao redor. O que Carlos escolheria? O futuro de todos dependia disso. E no que tudo se tornaria? Carlos estava em um estado de choque. A voz de Sofia, tão próxima, e ainda assim tão distante, reverberava em sua cabeça, enquanto o armazém parecia um labirinto de incertezas. Ele olhou para os homens que entraram, para Miguel e Helena, mas a verdade dele estava ali, diante dele, e era mais dolorosa do que havia imaginado. Escolha, agora! A voz de Sofia era urgente, mas havia algo estranho nela, algo ameaçador. Carlos estava paralisado. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas sentiu como se estivesse preso em uma teia invisível.